Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Estamos aqui iniciando a transmissão com o doutor Ricardo Felício. Um prazer enorme. Deus sabe o quanto eu quis fazer uma live com o senhor. Uma das primeiras Red Pills que eu tomei foi assistindo o doutor lá no programa do Jô. Quando o Jô fez algumas perguntas para ele, falou sobre mudança climática, eu ouvi a palavra balela. Eu falei, mas como assim? Aí que eu comecei a pesquisar, fui entender. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa. A premissa aqui. O detalhe é analisar as premissas, né? Se a premissa é falsa, não tem como o argumento se sustentar. Então eu fui olhando, falei, opa, alguma coisa tá diferente no que ele tá falando. E aí a gente vai pesquisando, vai assistindo, e realmente a gente fica impressionado com o que vê. Então eu queria pedir ao doutor para se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele aí, que é importantíssimo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Daniel Barros, pelo convite. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Também quero parabenizar todos os telespectadores aqui do seu canal, que estão aqui nos prestigiando. Bom, meu trabalho é na área de meteorologia, eu sou um meteorologista por formação, né? Depois eu fiz pesquisa em meteorologia e climatologia antártica, né? Na área do cinturão polar. E depois eu trabalhei na área de climatologia, no doutorado também na climatologia polar, na região antártica, né? E desde então fiz pesquisas sobre os ciclones extratropicais, né? Qual é a interferência deles. Levantei uma nova tese sobre a dinâmica da atmosfera usando a escola francesa e não mais a norte-americana, a escola de Chicago, e que mostrou bastante satisfatória, indicando que o que eles dizem lá não dá muito certo. Né? Entre mentes, vamos ver as questões climáticas quando o pessoal começou a falar sobre aquecimento global. A gente, né, vamos na onda, né? Todo mundo vai na onda. E lá em 2004, quando eu já comecei a estudar os ciclones extratropicais no cinturão polar, percebia que não tinha mudança, cada período era um número, né, que eu ficava catalogando ciclone por ciclone, utilizando sempre a mesma metodologia. Falei, olha, se realmente as temperaturas do planeta estão subindo, né, vamos supor que essa hipótese fosse real, você teria um gradiente muito maior das temperaturas da parte tropical com a parte polar. Né? Então, os sistemas teriam que aumentar de intensidade, porque justamente eles trabalham no gradiente entre essas coisas. Né? Então, o gradiente, para as pessoas entenderem, é a razão entre dois deltas. Então, você tem lá delta S, que é o espaço, e o delta T, temperatura, a razão entre eles, se ela ficar muito grande, esse gradiente também vai aumentar, né? Para ser bem, assim, bem simples assim na explicação. Bom, não via nenhum tipo de padrão aparecendo, né? Cada período era uma coisa, né? Ou seja, faz parte da variabilidade climática intersazonal e interanual. Os invernos eram gigantescamente maiores do que os verões, inclusive. E eu falei, bom, e aí o pessoal começou a falar que os polos estavam aquecendo também. Eu falei, bom, então se tudo vai ficar igual, aí a mesma razão serve, né? O gradiente cada vez seria menor e, portanto, você teria uma desintensificação dos sistemas. Então não acontecia nenhuma coisa nem outra. Eu comecei, mas isso aí é uma conversa ridícula para boi dormir, e depois a gente foi começar a estudar um pouco mais. E engraçado que os velhos mestres da área de meteorologia lá de 1991 nunca se falou de nada disso, porque essa porcaria não tinha chegado ainda no Brasil, né? É 88 que é o painel do clima, então 91 que eu entro na universidade, e todo meu estudo nunca tivemos nenhuma dessas importâncias de CO2 e absolutamente nada, né? Isso não existia. Até os nossos livros clássicos, de repente, aparece um capítulo a mais, né? Lá o 15º capítulo, lá a mudança climática, sabe? Tipo, se o cara deu um upgrade no livro, aí você ia ler aquele capítulo e ia contra tudo que ele falou antes. acrescentou um capítulo do nada. Do nada, assim, umas coisas assim, sem pé nem cabeça. E aí começou essa discussão, né? Não sou o pioneiro nesses assuntos. Nós temos aí o pessoal da Escola da Geografia, que é mais antigo, temos outros professores de outras universidades, mas eu entrei nessa briga aí por volta de 2002, 2003, eu entrei nessa briga aí. Realmente a gente fica meio que... quando eu vi no programa do Jô a sua entrevista, eu fiquei
e meio que em choque, né? Eu falei, mas como assim? Aí eu ouvi falar desde pequeno, olha, o buraco na camada de ozônio, olha, o CFC, olha, não pode, a geladeira tem CFC, o spray não pode usar porque tem CFC, tem que mudar tudo. E, de repente, aparece, olha, agora é o aquecimento global, que virou o grande astro, né? Aí do aquecimento global já estava saturado, aí já não é mais aquecimento, agora são mudanças climáticas. Tanto que eu ia até falar que nós estamos aqui no dia 12 de novembro, praticamente no dia 12 de novembro, né? Finalzinho do dia 11 de novembro aí, e tá frio. Bem frio. Aonde tá, onde tá esse aquecimento? Não tá aquecendo, tem que pôr mais lenha aí pelo jeito, né? É perfeito. Inclusive, a gente tem os dados assim, mais da região sul e sudeste, o pessoal forçar um pouquinho a memória vai lembrar, 2011 foi um verão bastante frio, 2012 também, 2013 também, aí 2014 você teve o primeiro verão quentão, né? E aí foi totalmente anômalo, sumiram as chuvas, pegou o Brasil inteiro, aquelas temperaturas terríveis, e esqueceram de dizer, né, que na parte da borda do anticiclone gigantesco de inverno que permaneceu sobre o Brasil, mas choveu a dar com pau, né? Choveu toda a parte da calha norte do Brasil, a bacia do Paraná inundou, quebrou o recorde de 1983 de vazão do Rio Paraná. Então você vê assim, cada ano é uma coisa, uma situação. E o sujeito falando, viu como é o aquecimento global? Cara, desculpa, não é aquecimento global, é um sistema de alta pressão no verão. O sistema de alta pressão não tem nuvens e, portanto, se não tem nuvens, é quente mesmo. Ponto final. Né? Tanto é que em 2015 tudo voltou ao, como vamos dizer assim, a normalidade. Então, a beleza da ciência, né, climática e meteorológica é isso. Você vê as variações, a gente tem aí umas coisas que nós dizemos que são padrões, mas veja só, quem diz somos nós, seres humanos, não é o planeta Terra. Tá? Então, o padrão que nós criamos, tudo nós criamos para serem referências para que a gente possa se situar. Né? O ano hidrológico, ele existe, né? Mas ele é uma convenção humana também. Então você sabe qual é o período que chove mais, qual é o período de estiagem, e para isso você abre mão depois do quê? De outras ciências, de outras tecnologias, que é fazer barragem, segurar a água, né? Para depois você poder utilizar para a agricultura. Enfim, é uma gama de ciências que vão se complementando, que é o uso da razão para entender o meio natural. E de repente, agora o homem é o grande vilão do meio natural, não pode mais mexer em nada, que não isso, que aquilo. E aí surge o terceiro painel político-científico que eu estou chamando a atenção aqui de todo mundo, que é o IPBES, né? Que ele vai ser muito pior que os outros dois anteriores, que é o painel do ozônio, o IOTP, 1987, e o IPCC, que é o do clima, 1988. Então, pior aí vai ser uma coisa de louco, né? Porque do jeito que tá. Doutor, vou fazer uma pergunta, eu sou leigo no assunto, mas eu imagino que o clima terrestre ele é meio que cíclico, né? Você tem épocas em que anos seguidos vão chover mais, aí seguidos de anos que vai ter uma maior estiagem, por isso que eu creio que a gente veja aí, olha, não acontecia isso há 100 anos, não acontecia há 50 anos, porque é como se fosse um ciclo ali, né? As chuvas em geral, elas vão estar atreladas a outros sistemas, né? Você tem as três características básicas das chuvas, que são as chuvas convectivas, as orográficas e as frontais, né? A gente classifica as chuvas nesses três, vamos dizer assim, grandes formadores. Mas essas mesmas formações podem mudar. A orográfica não vai mudar porque a montanha não vai sair andando, ok? A convectiva ela pode, os sistemas convectivos podem se adensar, que a gente usa o termo certo, em determinadas regiões conforme o passar dos meses. E não significa que no outro ano vai estar no mesmo lugar. Mas as frontais elas vão variar um pouco mais, porque a dinâmica da atmosfera é muito grande. Então, por exemplo, esse ano em particular, eu gosto de dizer que abriram a porteira do corredor de ciclones extratropicais antárticos. Né? Então, a Antártida ela é circulada por um cinturão que nós chamamos da trilha das depressões, porque tem
ciclone passando o tempo todo. Imagina assim, ó, se a gente olha lá, por exemplo, o professor Marcel Ligabô, perdão, ele mostra lá os ciclones tropicais no Atlântico, esgotou o alfabeto. Meu amigo, a gente esgota o alfabeto em 1 mês e meio de avaliação, ou até menos, aqui no corredor entre a América do Sul e a Antártida, de tanto ciclone que passa. Olha só que loucura, é uma região extremamente dinâmica, porque justamente aquele gradiente que a gente falou, né? As temperaturas estão mais altas na parte tropical, extratrópicos é bem frio, polar mais ainda, e você tem uma dinâmica que acontece ali, do qual as partes polares refrigeram o planeta. Então é interessante que muita gente pensa assim, a energia quente, é o ar quente que faz as coisas funcionarem. Não, não é não, porque o ar quente não se organiza, quem se organiza é o ar frio. Né? Então, tanto é que ele faz sistemas frios, né? Ele faz as massas de ar frias, elas que andam, elas que mudam tudo. Então você também tem variação disso entre os anos. Então os ciclos estão mais atrelados principalmente aos oceanos, ao Sol, né? E essas dinâmicas. Então veja só que nós aqui, por exemplo, estamos muito mais atrelados às coisas que acontecem tanto no Atlântico, que é um sistema multimodal que anda aí pelas latitudes, perdão, e também o Pacífico, né? Que aí já vai pelas longitudes, porque o Pacífico tem 1/3 do tamanho do planeta Terra. Então, se você tem El Niño, Laninha, sistema ODP, positivo ou negativo, isso interfere em todo o balanço de chuva na América inteira, tá? Na Ásia, na Oceania. Então, veja só, esses são ciclos já um pouco conhecidos. Mas o interessante da sua pergunta, cara Daniel, que mesmo a gente entendendo esses ciclos, já estamos mais ou menos estabelecidos. Não significa que, em determinado momento do relógio, ele vai chegar e entrar, certo? Então, eles têm sempre essa variabilidade, e essa é a beleza. A gente tem que sempre achar algum gatilho, algum disparo para poder começar a fazer um prognóstico. Olha, pessoal, já vai começar o Pacífico, vai começar a esquentar de novo na parte tropical. Prepara que já vai vir Laninha. É o Ninho, perdão. Então, esses gatilhos que fazem parte do entendimento científico para você poder usar, né, tirar uma ação pragmática disso. Olha, pode plantar lá porque já vai começar a chover, na próxima quinzena já vem chuva. Né? Ou o contrário, adia o plantio porque ainda estamos em Laninha, não vai chegar chuva na região sul, por exemplo. Então, é por aí que funcionam esses nossos conceitos de clima, que você pode ver que não estão nada a ver com CO2, com metano, com toda essa... Né? A complexidade é tamanha que o cara quer fazer um reducionismo extremo, né? Só basta contar moléculas que você sabe tudo. Não sabe nada. Pior. Eu vejo aí a nova estrela do momento, né? Que é o metano. Eu vejo algumas coisas, eu vou confessar que eu vejo, eu fico assustado. Não pela questão da emissão de metano em si, mas pelo o que eles podem fazer por conta de dizerem sobre essa emissão. Então, as consequências é que me assustam. Eu vi o vídeo, eu fiquei em choque, né? Falei, poxa, mas até um exemplo, até nos arrozais, o grande problema foi como assim? Virou uma estrela da noite para o dia. Aí eu fiz até um vídeo para mostrar que o Brasil não é o vilão climático que estão falando, né? Que a mídia coloca o Brasil como o vilão. O Brasil, das emissões do efeito estufa aí, dos gases do efeito estufa, é 2,9%. Aí você tem a China que se recusou a assinar acordo, você tem os Estados Unidos que se recusou para zerar o uso de carvão, a Austrália. Nenhum desses é vilão. O vilão é o Brasil, que tem a agropecuária, o vilão é o Brasil, que tem uma das matrizes energéticas aí que eles falam mais limpas do mundo, mas o Brasil é vilão. Então eu fiz o vídeo justamente para mostrar isso, mas eu fiquei bobo de ver a Embrapa dizendo, olha, nós estamos estudando uma maneira de modificar geneticamente o pasto para ele ser mais digerível para o animal, para produzir menos metano. Mas como que eles vão controlar isso? Esse tipo de coisa que deixa a gente meio que
cabreiro, né? Fala, como que ele vai saber se o boi está emitindo mais ou menos metano? Qual o critério? Qual o aparelho que ele vai usar para medir? Então, é esse tipo de coisa que a gente começa a se perguntar, a se questionar. E chega à conclusão de que não é muito aquilo que estão falando, ou nada daquilo que estão falando na realidade, né? Porque Você é imagina só, os difícil. chutes, né? São tudo chutes. O pessoal vai fazendo esses tipos de estimativas, que a gente chama de chute, né? Estimativa é um nome bonito que você dá cientificamente uma coisa que você não entende, e você tem que dar um parâmetro inicial. Então o cara faz um chute qualquer, né? Que já vai ser um chute, imaginando de um ser vivo lá, um boizinho ou uma vaca. Aí você multiplica aquilo pelo número de cabeças. Imagina, são coisas assim que são feitas, né? Eu ia Muito até absurdo. perguntar para o senhor, essas emissões de metano que eles estão falando, está aumentando esse acúmulo na atmosfera da Terra? Não, nem o IPCC sabe avaliar isso, né? Tanto é que a gente pega desde o quarto relatório, a grande incógnita deles é isso. Eles vão chutando qualquer coisa, são 1.750 ppb, né? Então, pessoal, para as pessoas entenderem, a cada 1 bilhão de moléculas, 1.750 seria um metano. E os caras que gostam de falar que isso está subindo, né, são 1.900 moléculas. Cá para nós, você acha que 1.900 moléculas dentro de 1 bilhão de moléculas estão fazendo alguma coisa? Claro que não. São vários erros científicos cometidos aí. Primeiro, falar que a atmosfera da Terra trabalha como uma estufa, que ela não trabalha. Utilizar gases para falar que eles são gases do efeito estufa que não funciona, porque já acabou de falar que não. Aí, esses mesmos gases fazendo um efeito radiativo, a atmosfera da Terra, a troposfera, é que nós estamos aqui falando, o processo principal dela não é o radiativo, a radiação chega na superfície, ela é esquentada de baixo para cima por contato e condução, e depois convecção, não é o radiativo que faz ela esquentar, aí você vai indo, parece aquela historinha que você começa com o A, com o B, com o C, você fica voltando o tempo todo. Tá bom, mas então todas as premissas ali são falsas. Como é que as pessoas acreditam nesse negócio? E, de novo, né, o reducionismo científico. Você está dizendo que existe só um único efeito, né, que todos os outros eles não são importantes, inclusive o vapor de água. Se você fosse querer elencar alguma coisa como estufa, né, vamos colocar lá o vapor de água. O vapor de água tem a capacidade máxima, o cara consegue realmente interceptar o infravermelho termal que sai da superfície. O máximo que ele consegue fazer é fazer um adiamento do resfriamento. O que nós estamos falando? Se você está numa noite de inverno, né, se você tiver nuvens, e dentro das nuvens são gotículas d'água ou cristais de gelo, tá, pessoal? Vapor de água é invisível, mas lá dentro está cheio de vapor d'água. Então, se você tem uma noite com nuvens, o máximo que essas nuvens estão ali a fazer é retardar a perda de radiação. Então, a superfície vai esfriar menos. Ninguém vai esquentar, não dá para criar energia como os caras estão dizendo. Tá? Tirou a nuvem, acabou, balbal. A noite vai esfriar absurdamente. Então, olha só, nós estamos falando de um gás que é um gás transiente, porque ele chega no máximo a 4% na atmosfera, e o máximo que ele faz, e olha que ele absorve muito da banda do infravermelho termal da Terra, absorve absurdo mesmo. O cara que é o campeão de absorção, o máximo que ele faz, ele atrasa uma noite, ela deixa de ser tão fria quanto deveria ser. Só isso. Né? E aquela mesma radiação que bateu na superfície, quando volta, o primeiro buraco que tiver vai para o espaço. Então não é uma coisa permanente. Agora você vai falar então do CO2, do metano, partes por bilhão. Os CFCs, né, do refrigerante, como o senhor acabou de falar aí, é partes por trilhão. Nós estamos falando de 1 trilhão de moléculas, você vai ter lá um pouquinho de molécula de CFC, se é que vai ter. Né? Então, sabe, são coisas assim muito absurdas que foram colocadas na cabeça das pessoas e foi dado como cientificamente correto, né? E não é, né? Pois é, eu lembro quando era criança, quase todas as aulas, geografia, história, falava do buraco na camada de ozônio. Ó, já tá do tamanho do Chile, depois tá maior que o Chile. Já tá pegando uma boa parte da Antártida. Aí você olhava e falava, pô, vai derreter tudo, o mar vai invadir, vai morrer todo mundo afogado. Você ficava naquela, falava, pô, eu nem vou abrir a geladeira mais, vou deixar desligada para emitir menos CFC.
Então, são coisas que vão colocando, porque assim, eles vão moldando as gerações justamente como? Colocando na cabeça da criança. Aí a criança vai crescendo, vai sendo educada com aquilo, quando ele tiver adulto, aquilo para ele vai ser uma verdade. Agora, Exato. se ele vai para um ramo que vai estudar aquilo, aí ele vai ver e falar, opa, não é assim. Peraí, não é do jeito que me falaram, coisa diferente aqui. Aí ele vai conseguir ver, mas se ele for estudar, uma pessoa que é, por exemplo, que não vai estudar climatologia, não vai fazer nada disso, vai estudar contabilidade que nem eu, vai ser totalmente, para mim, o CFC aumenta o buraco na camada de ozônio. Aí depois, quando a gente vai olhando, assiste um programa lá, aparece um doutor, fala, não, isso aí é tudo balela. Aí a gente vai pesquisar para ver, né? Porque o que é? O gás, aquele tipo de gás estava barato demais, eles querem subir o preço, tem esse gás aqui que ele não agride a camada de ozônio. Só que em vez de custar $1, ele custa 100. Aí depois de um tempo, não, a gente descobriu que na realidade houve um erro e ele agride a camada de ozônio. Mas tem esse outro aqui que não, só que ele não custa 100, ele custa 500. E assim eles vão mudando. E a gente chega nesse ponto que nós estamos hoje. Porque eu, particularmente, eu nem sabia dessa história do metano, né? Eu fui ver nessa COP26 aí. Aí eu fiquei, opa, peraí. Aí fui pesquisar, olhei lá e falei, vamos tirar a dúvida, vamos lá no canal do Dr. Ricardo, vamos ver se tem alguma coisa. Aí assisti o vídeo, eu falei, peraí, tá errado isso aqui, não... É uma cadeia muito grande que eles estão querendo mexer, não dá. Se fizer isso, a coisa vai ficar feia. Porque eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre o metano e sobre esses cenários que eles fazem, essas projeções. Porque é outra coisa que eu fiquei impressionado. Eu achei que era dentro da realidade. Não, nós medimos isso aqui, é assim, então a projeção é que fique assim, mas dentro da realidade, não uma coisa fantasiosa, como o senhor fala no vídeo, que é uma fantasia. Eu crio aquilo na minha cabeça e simplesmente coloco lá como uma verdade e a partir dali eu vou calculando as variantes. Aí fica difícil, uma variante de um chute. Sim, até a gente colocou o gráfico do próprio AR4, que é o Assessment Report 4 do IPCC, onde tem os dados verificados contra os dados de modelos. E o mundo não resolveu colaborar com o IPCC, certo? Então, e isso é muito bonito. Por que isso é bonito? Porque a gente fala toda hora. Mas quem que está errado? É o mundo ou são os modelos do IPCC? O pessoal vai falar, não, o mundo que está errado. Não pode ser essa a resposta. Quem está errado é sempre o quê? Como a gente começou a nossa conversa falando que o homem tem uma apreensão de mundo e ele diz o que as coisas são. Até falei no vídeo de hoje, isso já começou lá com Adão, quando começou a dar nome para as coisas. Certo? Não mudou até hoje. Certo? Não mudou. Moisés não desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos e o manual como funciona o mundo, certo? Nós é que temos que descobrir como o mundo funciona. A gente fala isso 500 mil vezes e as pessoas acham, não, mas o mundo é isso. Não, o mundo não é nada. O mundo é o que a gente fala que ele é. Até você um dia, Daniel, chegar na biblioteca e achar um livro escrito pelo menino, que é o seu cachorro, até lá não funciona isso, certo? Porque ele não escreveu um livro ainda. Então ele não diz o que são as coisas. Ele não conta como é o poste, ele não conta como é a relação com o dono dele, ele não tem a psicologia canina, não tem nada disso. Quem tem essas coisas somos nós inventamos tudo isso. Né? E o pessoal acha que não. Então a mesma coisa aí, esses gases já estão identificados, né, como vilões lá desde os primeiros relatórios do IPCC, tá? Começa lá no FAR, que é o First Assessment Report, eles já identificam todos, todo mundo é vilão, todo mundo é vilão, não sei o quê, mas o cara da vez lá sempre foi o CO2 e os CFCs, e já vinha se identificando o metano, só que o metano agora ele ganha muito mais importância, porque devido à fraudemia, nós temos um outro contexto global que todo mundo, né, não tem mais como esconder, é a redução da população, que é o que essa gente quer. Nós vamos reduzir a população de várias formas. Então, dizer lá nas metas da ODS, do desenvolvimento sustentável, que você vai dar alimento para todos, eu não sei como, né?
por que você não vai ter como? Se você vai começar agora a mexer nas cadeias de produção, que eles gostam sempre de usar um bode expiatório inicial. Hoje é o chifrudo lá, que é o boizinho que está andando lá. Mas não é ele só. Quando ele fala que é metano e identifica alguém, é a mesma coisa quando ele coloca lá que é CO2 e identifica o carro. Né? Ah, mas é o carro porque os combustíveis chamados combustíveis fósseis. Gente, petróleo faz parte de uma gama assim que incomensurável de produtos. A gente não consigo nem parar aqui para fazer uma lista. Eu não consigo fazer. Que na época, quando nós tivemos a conversinha vagabunda também do ozônio, eu coloquei lá uma lista de produtos que tinham cloro, que eram lançados na atmosfera sem nenhum pudor. E aí eu falei assim, vocês estão falando que é o gás CFC, que é um gás ultra estável. A estabilidade dele é tão grande que para arrebentar a molécula de CFC, você precisa de radiação ultravioleta C. Então você precisa enfiar o gás CFC a pelo menos uns 25 km de altitude. Só que essa molécula é mais pesada que ferro e trabalha dentro de um circuito fechado de refrigeração. Você tem que contar uma história muito boa para eu acreditar que esse negócio está lá na Antártida. Tanto é que nunca acharam o CFC na Antártida. Pior. Achou cloro, mas cloro você acha mesmo. Né? O oceano tem cloro. Então você tem outros milhares de gases que têm cloro, ninguém falou nada. Por quê? Porque eles estão atrelados com a produção de uma infinidade de produtos que estão com petróleo. E a gente não está nem aí para isso mesmo, porque se você joga isso num flare, numa tocha de uma indústria de uma petroquímica, se arrebenta em moléculas menores, o resto da atmosfera faz o seu trabalho. Você tem filtros, ou seja, você tem tecnologias, técnicas e métodos, procedimentos para aplicar na indústria. Né? Então essa conversinha para mim não cola. Mas quando você faz esse inimigo, né? CO2, automóvel, agora é metano, é boi. E qual é a conversa agora? Metano também sai do boi, da vaca, do bode, não sei o que tal. E pasmem, de outras formas de produção, como os arrozais, que é o terceiro ou quarto produto que nós mais produzimos aqui também no Brasil. Só que são produções assim gigantescas de países muito pobres. Vietnã, Laos, Camboja, né, Myanmar. Então, o que você vai fazer? Você vai aterrar esses países todos? É isso que eu ia perguntar. Vai acabar com os arrozais. Exatamente. O arroz é um alimento que abastece pelo menos por baixo, assim, números que eu já tinha visto são uns 10 anos atrás, porque a gente já sabe, a gente não começou a estudar metano hoje, a gente já sabe que o discurso dos caras já tem 20 anos, então mais de 15 anos que a gente já está identificando quais são as fontes. Né? Inclusive tem um sujeito aqui do Brasil que veio dos Estados Unidos, né, e trabalha aqui no Brasil só para ficar falando o quê? Difamar hidrelétrica. Por quê? Porque quando você faz uma hidrelétrica, durante os 9, 10 anos, vai emitir metano, porque tinha madeira lá embaixo, que vai apodrecer, aquela conversinha de sempre. Então, quando você começa a colocar, né, no bloquinho lá, bom, vamos lá, é boi, é vaca, é bode, não sei o quê, né, os rebanhos no geral, né? Então, arroz e tudo, né? Então, você está tirando comida das pessoas, você está tirando energia elétrica, você está tirando água, que você não pode mais ter água. Aí não é só carne, nós estamos falando também de leite, queijo. Quer dizer, você está tirando proteína, você está tirando tudo das pessoas. Toda a cadeia produtiva está sendo quebrada aí. Porque eu lembro que na faculdade, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi justamente sobre o petróleo na economia. O petróleo está presente na alimentação, presente na indústria farmacêutica, está presente na indústria de embalagens, em todo lugar o petróleo está presente. Os derivados do petróleo estão presentes. Então fica difícil você falar, olha, eu vou parar de produzir o petróleo porque está matando o planeta, vamos pôr assim. Você vai parar de produzir medicamentos, você vai parar de produzir as embalagens, você vai parar de produzir tudo praticamente. 90% da produção vai parar. Você não vai ter mais automóveis. Aí, e nem a cavalo você vai poder andar. Que fala, opa, cavalo não, porque cavalo emite metano. Aí fica difícil. Vai fazer o quê? Você vai se enfiar numa caverna e esperar a morte chegar. Não tem o que fazer. O objetivo deles é nesse cenário. Destruir, né? O objetivo deles é destruir a sociedade moderna e começar a fazer uma redução de população, porque você vai gerar fome, você vai gerar morte, você vai gerar
distúrbios sociais, né? Então eles estão cavando. É o que eu falo, não existe um problema físico no mundo, eles estão criando um problema lógico. E esse problema lógico é que vai destruir o ambiente físico, porque as pessoas vão começar a se degladiar por coisas absurdas. Né? E é o que nós estamos conversando nos bastidores. Né? Loucos dando ordem, mas o pior são os loucos que seguem os loucos. Exatamente. O pior de tudo é você ver pessoas cumprindo essas ordens. E assim, é daquele jeito. Deu a ordem, eu tô assim. Não quero saber se vai afetar alguém, eu não quero saber se tá certo, se tá errado. Eu simplesmente vou e faço. Não tenho aquela análise, não tenho aquele discernimento de saber se tá errado ou não. E eu acho que aí uma das grandes coisas que falta para o ser humano, não vou nem dizer para o brasileiro, para o ser humano, é justamente isso. Falar, opa, peraí, vamos questionar isso aqui. Não é porque ele falou que é assim. Vamos ver se é mesmo. Quando eu vi a primeira entrevista, que foi lá no programa do Jô, eu falei, peraí, vamos ver se é isso mesmo, né? Aí comecei a dar aquelas pesquisadinhas no computador, tinha um tempinho, ia lá no computador para ver. Aí eu falo, opa, tem um fundo de verdade, tem isso aqui que tá falando assim, isso aqui tá corroborando o que ele fala. Aí você vai analisar o outro lado, você já não encontra tanto argumento que corrobore. Você encontra pessoas falando. Fala, não, é assim, 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 mas ele não apresenta uma fonte, não apresenta nada, é porque ele é o cientista e ele tá falando, acabou. Então, o povo tá muito assim, ó, não pesquisa, não sabe, não abre a mente. Então, é uma das coisas que falta para o ser humano no geral, não é só o brasileiro. Depois dessa história aí da pandemia, eu fiquei analisando, falei, nossa, países que eles dizem que a educação avançadíssima, de primeiro mundo, e as pessoas fazendo coisas que não fazem aqui. Que as pessoas daqui falam, opa, pera, não, isso aí não. Como que eu vou fazer isso? É um semelhante, meu irmão. Eu vi coisas absurdas nessa história aí. Tem 2 anos que eu tô assistindo aí coisas impressionantes que ninguém imaginou um dia assistir. Pelo menos da minha geração, não. Eu falo, olha, como assim? Querendo separar pessoas em campos. Ó, essa pessoa que está contaminada vai para lá. Joga ele lá naquele campo. A gente viu isso acontecer há um tempo atrás, né? Sim. Mas a gente sabe o que foi. Tá acontecendo, idêntico. só mudou o ator aí, né? O Sim. ator da questão mudou um pouquinho. Realmente o povo perece também por falta de conhecimento, né? Sabe, olha, não é porque falou que eu vou fazer, eu preciso analisar se é. Não é porque fizeram isso aqui e falam que é bom, vai ser bom. Eu preciso analisar, ver se realmente aquilo é bom. E eu não estou vendo tanto isso. De um tempo, desses últimos 2 anos, eu vi bastante gente despertando. Bastante gente falando, opa, peraí. Muitas vezes encontrei pessoas na rua, principalmente nas manifestações aí, pessoas falando, olha, vocês abriram nossos olhos, aí a gente começou a enxergar como que é o mundo e tal. Então, é gratificante por uma parte e preocupante por outra, né? Porque aquela pessoa viu, mas quantas pessoas não estão cientes do que está acontecendo? São milhões de pessoas. Isso é realmente preocupante. Doutor, essas torres de metano que eles falam, elas estão principalmente nos oceanos, né? Sim, nós temos muito. Tanto é que tem uma discussão não tão clara na academia, que é a fonte do petróleo, né? Porque nós temos muito metano no planeta Terra. Nós temos os hidratos de metano em todas as geleiras. A Antártida, então, tem uma riqueza de metano que é uma coisa assim assustadora. Você cava o gelo, taca fogo, ele pega fogo, né? Então, você tem as teorias da origem do petróleo, que são chamadas as teorias bióticas, que fala que ele é fóssil, mas você também tem a teoria abiótica. Por quê? Porque tem muito metano, e essa teoria abiótica do petróleo, que ou seja, não viria somente de seres vivos, né, também viria por polimerização de metano que nós temos no interior do planeta Terra. Então, da crosta terrestre tem muitos gases apreendidos, né? Pouca gente sabe, mas a maior quantidade de oxigênio está nas rochas. Muita oxigênio está nas rochas também, né?
Essas teorias, elas são ambas da escola russa, tá? As duas são da escola russa de pesquisa, bem antigas, e o mais interessante é que foram corroboradas também por astrofísica, né? Porque encontraram na cabeça do cavalo, que é uma nebulosa, protopetróleo no espaço, ou seja, uma nebulosa de metano que o metano foi cozido por uma estrela de raio-x, né? Ela tem uma estrela de raio-x. Então, a assinatura espectral daquele material é análogo ao petróleo que você tem, um protopetróleo que você tem na Terra. Então, você vê assim que a abundância de metano no universo é tamanho, né? Então, temos aqui no sistema solar, tem lua de gasolina, que o pessoal gosta de falar, né? Em Júpiter, Saturno, você tem muito metano. O próprio Netuno, o planeta gasoso, tem muito metano, então não é de se espantar que você tivesse bastante metano também aprisionado no planeta Terra, né? Daí você quase consegue elencar o petróleo como recurso renovável no sentido é inesgotável, é capaz que a raça humana desapareça antes que o petróleo acabe, né? Porque o que eu tenho visto e lido, as reservas de petróleo do mundo têm mais para 50 anos. Aí passou um tempinho, descobriram o pré-sal, descobriram agora é 100 anos. Aí daqui a pouco descobre outra reserva, agora 130 anos. E vai surgindo petróleo, vai surgindo petróleo, vai surgindo. Estimativa são 1000 anos. Estimativa são 1000 anos. Quer dizer, se você inventa um imposto global de carbono, se você inventa um imposto global de metano, porque tem duas coisas. Ou eles vão conseguir implementar o que eles querem, acabar com tudo, levar o mundo a pedras da Geórgia, vamos dizer assim, para as pessoas, basta uma palavra para entender, né? Ou eles vão precificar tudo, que é o que eles querem fazer com o IPBES também. Porque, veja só, Daniel, você não vai deixar de ir trabalhar se o teu ônibus ou o seu metrô custar mais caro a partir de amanhã. De alguma maneira, você vai ter que enfiar isso na sua conta, sua energia elétrica, seu gás, a sua água. Então, cada vez mais você trabalha para cada vez ter menos, né? Então, é justamente o que eles querem, né? Quero que você tenha uma vida com menos. Vem daí, né? Vem daí, vai te limitando. Então, realmente, esse pessoal, a única coisa que eles conseguem oferecer são limites. Só que a sua qualidade de vida também vai cair, porque você tem toda uma precificação escalonada em cima de todos os produtos, né? Não é só na alimentação, no uso, vestuário, etc. Então, realmente é uma coisa bastante, vamos dizer assim, satânica, que é a origem desse pessoal, né? Temos também uma guerra espiritual por trás disso, não é simplesmente uma coisa de mundo, né? Eu vejo bem assim também. E o objetivo deles é esse, né? De uma forma limitar para comercializar, e de outra forma uma agenda muito mais terrível, que é, preciso limitar inclusive a existência do ser humano na Terra, de maneira que hoje a gente já, né, o homem incomoda a natureza. Isso vem lá do Lovelock, aquele cara que inventou a hipótese de Gaia, que é uma das piores fraudes científicas da história moderna, contemporânea, perdão, né? Escreveu 3 livros, agora escreveu mais um, acho, contando toda essa babaquice que o planeta é um ser vivo. E é que eu falo aqui, olha, a última coisa que o planeta é terra e nem água, né? Mas o planeta tem mais água que terra. Não, o planeta tem mais inferno do que qualquer coisa, porque o planeta são 6.300 quilômetros de raio, da qual a maior parte dele é rocha derretida. Então, o planeta é planeta inferno, certo? O pessoal fala, não, é água, não tem mais água que terra. Não é, cara. A água é uma casquinha minúscula, tá? A rocha é o que mais tem no planeta. Então, é um negócio que não vai faltar mineral, tudo conversa mole, como você fala. Porque, se você analisar, a gente vive na casquinha de ovo, né? Exato, casquinha de ovo. O restante é tudo rocha derretida. Rocha derretida. O planeta Terra só conseguiu ser o que ele é depois que a Lua se afastou. Nós tínhamos uma maré de lava, olha só o que eu vou dizer agora, de 27 quilômetros de altitude. Então a Terra era um ovo. Só a partir do momento que a Lua começou a se afastar, que os campos gravitacionais se desintensificaram, e ainda é muito grande, tá? A Terra tem um spin, que a velocidade, né, angular dela é violento, né? Se rodar um cara desse tamanho aqui em 24 horas, não é brincadeira. Você gosta de falar isso para as pessoas, a gente, não percebo isso, por causa do efeito inercial, você está grudado nesse negócio, né?
a gente tem que falar para as pessoas, os oceanos estão grudados, a atmosfera está grudada nesse negócio, e eles, por serem fluidos, têm as suas próprias dinâmicas, mas eles levam esse movimento inercial com eles. Tá? Não é à toa que você lança foguetes do Equador, você ganha esse impulso inercial junto dos corpos, né? Tem toda uma dinâmica de oceanos, uma dinâmica de atmosfera. E a Lua, ela tem uma força atrativa muito grande, como o Sol também tem, tanto é que ela mexe no eixo da Terra, tá? E isso também já é escrito e prognosticado e provado. Júpiter e Saturno também, eles são dois gigantes tão grandes aqui no Sistema Solar que as suas ondas gravitacionais também mexem na Terra. Então nós temos aí 4 grandes players que, de maneira, vamos dizer assim, extraterrestre, são modificadores do clima da Terra. Mas como assim, professor? Bom, simplesmente porque quando você mexe com o eixo de rotação da Terra, você mexe com muita coisa. Começa aí pela incidência de radiação solar que já atinge em ângulos diferenciados superfícies do planeta. Ora o planeta mais em pé, ora mais deitado, é uma outra condição climática. Né? Você tem até aí fenômenos como grandes glaciações, isso é um deles. Outro que pouca gente sabe disso, você tem atraso dos equinócios em pontos diferenciados da órbita. Tá? Então, tudo isso daí são interferências climáticas e severas, não são simples. Então, nosso dia a dia aqui é um arroz com feijão, tão arroz com feijão, que quando esses sujeitos ficam falando que a temperatura do planeta subiu meio grau em média, que eu falo que é a média do teu umbigo, ora, meu amigo, no lugar que você está, a temperatura varia 20, 30, às vezes 30 graus num dia. Não é por isso que a planta está morrendo, que não sei o que está morrendo, o passarinho caiu morto, nada disso. O deserto é quase 50 graus no mesmo dia. Então, essa conversa aí, calma lá, né? Tipo assim, calma lá. Subiu meio grau em 50 anos. Eu falei, cara, não subiu nada. Não subiu nada. Isso é variabilidade. Eu nem posso dizer que isso é um aquecimento. Não dá para falar, sabe? É tão pífio. Porque você tem geleiras que estão aumentando, você tem lugares da Terra que a temperatura estão baixando. Aí você tira uma média total e o que você faz? Você sumiu com todos os fenômenos do planeta, né? O planeta virou uma bola de bilhar, gente. É tão óbvio isso. Assim, o planeta virou uma bola de bilhar, então, né? Não posso fazer assim, não posso trabalhar é muito complexo para reduzir só isso. Exato. Você pegar e falar, olha, é o CO2, é o metano, os cloros, acabou. Esses são os vilões. E outra, ainda não tem tecnologia para neutralizar então isso. Porque que assim, tem pessoas que confundem muitas vezes mudanças climáticas com degradação ambiental. Sim. Eu adoraria chegar ali, parar na marginal e poder pescar. Tecnologia para fazer isso? Tem. Não fazem, a gente sabe por quais motivos, porque o dinheiro nunca dá, né? Pode ter a verba que for, o dinheiro não vai dar. Mas teria condições da gente ter todos os rios limpos, cristalinos aí, para você chegar, poder pescar, você poder ir tomar um banho de rio, para quem gosta de nadar. Mas aí eles falam, não, as mudanças climáticas aí já envolve tudo. Não, que nós precisamos parar, em vez de parar com a emissão, não é melhor a gente tratar ela, cuidar, já que supostamente está fazendo tanto mal assim para o planeta? Aí fala, não, vou parar toda a cadeia produtiva. Aí o que vai acontecer? Vai morrer milhões de pessoas, bilhões de pessoas de fome. Mas a gente vai conseguir salvar o planeta. Aí é demais para entrar na cabeça. Não tem como, a conta não fecha. Bom, já não fecha no simples fato que você está preocupado com um ursinho polar que está a 20 mil quilômetros de distância e passa um rio de cocô e xixi no meio da sua cidade. É simples assim, é uma frase só, já mata o que você está dizendo. Pois é. Mas as geleiras estão diminuindo. Como o senhor falou, em alguns lugares está diminuindo, outros está aumentando. É o que eu comecei a ler, eu falei, olha, deve ser algum ciclo. Eu vi até, eu não sei se é um estudo assim, científico mesmo, comprovado ali. Eu vi um estudo de uma russa, ela falando que ela é astrônoma, ela falando que o Sol vai entrar numa fase em cerca de 2030 que nós vamos ter uma redução de temperatura absurda. Ela falou, vocês podem apostar que o rio Tâmisa, no meio de Londres, vai congelar
Na época do inverno ele vai congelar total. E eu fiquei meio assustado, porque ela falou que isso vai durar cerca de 10 anos. De 10 a 11 anos. Então, se põe de 2030 até 2040, 41. E Sim. isso me deixa muito mais assustado. Sim, porque ela fala que é um ciclo do Sol, que vai reduzir. O Sol vai estar num mínimo ali, que vai reduzir a temperatura aqui na Terra. Eu não sei se tem o embasamento necessário, até porque eu não sou cientista, mas eu li e eu fiquei mais preocupado com isso do que com metano, do que os boizinhos, né? Na verdade, a atividade solar é o grande carro-chefe climático. Tanto é que o próprio IPCC, as suas temperaturas de referência foram no último mínimo solar, no século XIX. Né? Então, hoje nós estamos passando por um período semelhante àquele, porque o ciclo 25 que se encerrou agora foi extremamente baixo, e o ciclo 26, que é o próximo, também vai ser extremamente baixo. Então, a recuperação dos ciclos solares de 11 anos, eles vão tendo cada vez amplitudes maiores, só que dentro dessas amplitudes deles tem uma outra amplitude de 90 anos, depois você tem uma outra de 200 anos. Então, você vê lá, 11 anos, então quase 9 ciclos, né? Então, os primeiros 3, 4 deles são baixos. O primeiro e o segundo são muito baixos. Então, nós saímos do 24 já baixo, o 25 foi ridiculamente pequeno, tá? Cada ano que passava aí, 2019, 20 e agora 21, vamos ver como é que vai ser o fechamento das manchas solares, mas 2020, quase o ano inteiro, o Sol estava sem manchas. E o que significa isso? As manchas solares indicam a atividade solar. Né? Quando o Sol não tem manchas solares, né, a gente chama que o Sol está quieto. Por que está quieto? Porque está produzindo um pouco menos de energia. Tá? É pouquinho, um pouquinho, mas esse pouquinho passando ano a ano, isso aí vai interferindo, porque imagina só o Pacífico, que é 1/3 do planeta Terra, recebendo em cada metro quadrado um pouquinho menos de energia. Então ele também está absorvendo um pouquinho menos de energia, que vai fazer uma diferença lá na frente, porque os oceanos, dentro do sistema climático terrestre, são os grandes reguladores. Só daí a gente já vê que tem uma diferença muito grande entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Assim, os oceanos, quando teve essa polêmica com a Amazônia, a queimada, estão queimando o pulmão da Terra. E o general Mourão falou uma verdade: não, o pulmão da Terra não é a floresta amazônica, são os oceanos. Esses aí são muito mais importantes do que a floresta amazônica, né, nessa questão, né? Então, vivendo e aprendendo. Eu não sabia, quando teve essa polêmica toda, eu sabia das queimadas. Isso eu já tinha estudado quando criança. Eu já estudava as queimadas naquela região. Todo ano é a mesma coisa, o tempo fica muito seco. Muitas vezes começa sozinho, outras vezes tem fazendeiros que iniciam, não conseguem controlar e acaba espalhando. Mas todo ano tem, isso é fato. Todo ano tem essas queimadas lá. Então eu comecei a pesquisar, né? E vi que não era nada daquilo que estavam falando também, né? Postaram até uma foto de 1980 e alguma coisa. Foi o Macron que postou. Olha, estão destruindo com a... o Bolsonaro virou o Nero agora. Tá queimando tudo lá. Lembrando que queimada é um procedimento que se usa na agricultura, tem começo, meio e fim, né? Não é... incêndio florestal é uma coisa diferenciada. É muito difícil uma floresta tropical pegar fogo, porque ela é muito úmida. Tá? Então, realmente, quando você tem algum processo de combustão por causa de fermentação, é porque realmente está muito, muito, muito seco. Tá? Diferente das florestas que você tem no hemisfério norte. Por exemplo, você nos Estados Unidos, na Califórnia, todo ano tem incêndio. Eu vejo e fico bobo de ver a quantidade de fogo. Todo ano. Muita gente evacuada. Os trabalhos científicos feitos pelos bombeiros de mais de 30 anos já concluíram que eles não têm que controlar pequenos incêndios das florestas decíduas que eles têm lá. Por quê? Porque o fogo faz parte da renovação florestal. Isso é sabido já, não tem essa conversa, tá tudo pegando. Não, faz parte. Tanto é que nós tivemos, há 2 anos atrás, na Sibéria, pela primeira vez uma seca muito grande, pegou fogo, voltaram as chuvas, 2 meses depois estava tudo verdinho de novo. Então isso faz parte da renovação também. Então por que a gente está falando isso? Porque mais de 30 anos já tem trabalhos científicos dos bombeiros falando assim, nós temos que apenas controlar esses pequenos incêndios
para que o potencial vegetal das florestas reduza de ano a ano, né? Então mantém lá um crescimento e uma redução, né, dentro de uma sazonalidade. Porque se a gente começar a combater todos os pequenos focos de incêndio o tempo todo e não fazer uma administração desses pequenos focos de incêndio, nós falamos das florestas decíduas, o potencial florestal aumenta tanto que quando você tiver um outro incêndio de uma proporção um pouco maior, aí você perde a floresta inteira. Porque fica incontrolável, não há quem consiga controlar uma floresta que tem um potencial de material biológico intenso, gigantesco, e foi acumulado de 10, 15 anos. Que são os períodos em que as chuvas, como a gente tinha falado, lembra? Os período que você tem acumulado de chuvas maior durante 4, 7, 8, 10 anos, a floresta vai ficar cada vez mais exuberante. Então, nesse período, qualquer incêndiozinho que você tiver, você controla, você deixa baixar esse potencial florestal, porque se daqui 10 anos continua nessa crescente de chuvas, a floresta toma uma proporção gigantesca, quando vier um incêndio florestal de vez, você perde tudo, não tem estrutura no mundo que você consiga apagar labaredas de 60 metros. Tem que deixar bem claro isso para pessoas. 60 metros de labareda. São coisas gigantescas. Então, sabe, tem toda uma ciência por trás também de incêndios florestais, de queimadas e tudo mais, que é tudo jogado ao relento por esses jornalistas que não têm a menor ideia de absolutamente nada, como a gente sempre fala. Exatamente. Alguns, eu diria até que alguns fazem mal intencionados mesmo. Ele até sabe que não é bem aquilo, mas ele joga daquele jeito que é para vender notícia e para agradar quem ele quer agradar. Então, sim, alguns fazem de caso pensado mesmo, né? Nem falta de conhecimento. Falta de conhecimento é até perdoável. De repente a pessoa falou algo que está fora do conhecimento dela, deu um palpite, alguma coisa, você fala, não, tá errado isso aqui, a pessoa reconhece o erro, é perdoável, fala, não, eu errei. Agora tem gente que faz de maldade mesmo. Tem gente que é maldosa. Eu fico bobo de ver jornalistas aí que são teoricamente consagrados, o tanto de mentira que eles lançam fica por isso mesmo. O último que eu vi foi o sujeito falando que as avaliações de focos de incêndio são feitos por satélites geoestacionários a 36 mil quilômetros de distância. Não são feitos pelos satélites de monitoramento ambiental do EOS, que é o Aqua, o Terra, o Aura, né, que fazem monitoramento a 704, 708 quilômetros de altitude apenas, com o MODIS, que é um espectrômetro de resolução moderada, onde você vê pixels de 250 metros, 500 metros, de 1.000 metros, né? E aí você tem uma noção do que isso acontece. E quando você vê essas imagens que estão disponibilizadas para qualquer um, você vai ver o planeta inteiro pegando fogo em qualquer lugar, porque isso faz parte dos processos das florestas, né? Conforme tem a estação sazonal. Ora, alguns anos passa mais, ora, alguns anos passa menos, tá, pessoal? E mesmo o satélite, você tem que tomar muito cuidado, porque como o incêndio tem uma energia muito grande, a gente fala que, né, a gente estuda essas coisas de imageamento de satélite, os sensores do satélite trabalham parados, a maior parte dos sensores está estacionado dentro do satélite, e você tem um espelho que gira e faz a coleta de radiação que está vindo da superfície. Então, quando ele passa por uma superfície que não está incendiada, depois ele passa por uma que está pegando fogo, quando ele vai ler o próximo pixel, ele ainda tem uma inércia, tá? Esse efeito é muito parecido com aquele que quando você tira o óculos, né, e olha assim para uma lâmpada, depois você fecha, você ainda vê meio esbranquiçado na sua memória visual. Então o satélite também passa por isso, uma hipersensibilidade de sensores, o próximo pixel está um pouco contaminado da informação anterior. Isso não é fácil de se reduzir, tem alguns filtros que fazem um pouco isso, mas em geral as áreas são um pouquinho mais estimadas do que o normal também. Mas isso a gente leva de boa na ciência de monitoramento ambiental de satélites, tá? É que o pessoal gosta sempre de criar caso de tudo, não? As áreas estão maiores, gigantescas. Olha, tem que tomar muito cuidado contra isso. Não só contra isso, quanto as metodologias de monitoramento. Porque às vezes o satélite passa mais de uma vez sobre um determinado lugar e isso é computado 2 vezes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então tem muito erro também de metodologia e procedimento. Tá? Eu mesmo, quando estava fazendo meu trabalho de mestrado na Antártida há mais de 20 anos, tá? Quando a gente estava pegando dados dos anos 90, só
de recepção, olha só, não estou falando nem de monitoramento, de recepção de dados de estações meteorológicas, às vezes tinha 30% dados repetidos. Porque o satélite passou por cima do mesmo lugar de novo, deixou de coletar de outros lugares e pegou do mesmo. Você tem que fazer uma depuração. Então, veja só, fazer observações de satélite é uma coisa bastante complicada, existem muitas inferências em cima disso, equações matemáticas complexas, tá? Para você saber o que você está vendo e o que você não está vendo. Inclusive, agora eles vão lançar satélites para 2027. Fiquei sabendo pelo professor Marcel Ligabot, que vão fazer monitoramento de nuvens dos trópicos, né, para ter, olha só, para ter um produto em 2030, quer dizer, são 3 anos para você ver se o que o satélite está observando é uma coisa real. Certo? Aí tem que depurar mesmo os dados, né? Tem que depurar. Então, a nossa tecnologia de satélites já tem 50 anos, nem isso. Né? Porque a gente fala, assim, os bons mesmo são esses últimos 20 anos. E ainda, olhe lá, né? Olhe lá, porque é só a série Terra, Aqua, o Aura que estão saindo aí, e os novos também da União Europeia. Enfim, o Brasil ainda está lá longe disso aí, né? Mas nós estamos aprendendo a observar o planeta agora. Na história do planeta, você falar que você está olhando ele 50 anos não é nada, né? Deixa bem claro isso para as pessoas. Eu tava pensando sobre isso outro dia. Olha, os oceanos, nós não conhecemos praticamente nada dos oceanos. É muito pouco, né? O que se conhece. Os oceanos, se a gente fala que os oceanos são reservatório de alguma coisa, a primeira coisa que eles são é reservatório de ignorância. Porque realmente eu vejo pouco sobre os oceanos em si. Sim. Você tem aí o estudo da Terra em si, do planeta aqui, da parte da porção seca do planeta, né? É mais intensa, mas mesmo assim é muita coisa. Você vê todo dia descobrindo espécie nova de animal, espécie nova de planta, espécie de todo tipo de coisa, micro-organismo. Então, é muito pouco que o homem sabe ainda do planeta. Sim. A coisa é muito complexa, assim, uma complexidade muito grande. Tem muito segredo ainda a ser descoberto. Exatamente. No caso, muita coisa. Muita coisa. É coisa demais. Como o senhor falou, nós temos aí a maior parte é lava. É lava ali. Rocha derretida. O que se sabe sobre isso? Muito pouco ainda. Sim. A gente explorou o que da crosta terrestre aí? Você tem túneis aí, onde o homem explora, você vai ver e você olha lá no desenho, é nada. É só um negocinho de nada. Você fala, nossa, mas penetrou tão fundo e ainda não chegou nem perto do centro da Terra, vamos dizer assim, né? É muita coisa para descobrir. E o homem chegou num ponto que está achando que sabe mais do que Deus. Não, agora eu já sei de tudo, é assim, desse jeito. Ó, tem gente demais no planeta. Como o senhor falou, em resumo, nós somos o câncer do planeta. Somos um tumor que precisa ser extirpado ou pelo menos controlado aí, né? Eu fiquei besta de ver o senhor falando que o meteorologista falou que tem que reduzir em 90% a população da Terra. É um meteorologista francês, né? Foi isso aí mesmo. Ele fez essa afirmação. Tem até um vídeo no meu canal, depois quem quiser assistir, tem o nome dele lá, o link, tudo. Em que ele acha que, olha, o clima está mudando e vamos aí acabar com a população do planeta porque o homem muda o clima. Eu falei assim, gente, da onde você tirou isso? Porque no curso de meteorologia você estuda ele inteirinho, na graduação, no mestrado e no doutorado, e você não vai ver nenhuma disciplina sobre métodos de produção, sobre sociologia, sobre absolutamente nada, e você está querendo agora virar para todas as outras ciências, todos os outros saberes da humanidade e dizer que o que você quer é muita pretensão, sabe? E é assustador isso, né? Não, com certeza. Pensa se uma pessoa dessa chega no poder. Tem gente demais, vamos eliminar. Já teve gente assim. Sim. E nós sofremos, deu, né? Nós vimos aí o sofrimento. Tem pessoas vivas ainda hoje que sofreram lá atrás. E é que a gente não pode. Se fala o nome, aí o YouTube dá uma tesourada. Mas vocês sabem do que nós estamos falando. Milhões de pessoas perderam a vida por causa de um louco que chegou no poder.
Aí Exato. pensa se hoje com a população muito maior, muito superior ao que era, o desastre ia ser proporcionalmente muito maior, né? Um cara desse chegando no poder, com essas ideias, com esse tipo de ideia. E o pior de tudo, tendo ainda alguns pseudocientistas, porque para mim o cara que corrobora uma teoria dessa, ele não é um cientista, é um pseudocientista. Ah, não, tem que realmente reduzir a população assim, reduzir 90%. Como assim? O que eu fico pensando, se me permite falar aqui no seu canal, que eu ainda não falei isso em nenhum canal, né? Quem garante para toda essa gente que está fazendo isso que eles têm salvo-conduto para eles ficarem vivos? Ou eles ainda não caiu na cabeça deles, na ideia deles, de que tudo que eles estão ajudando a implementar, como a gente falou, né? O bobo que obedece à ordem do bobo, quando ele entrar na fila do abate, exatamente. Aí bate o desespero. Ainda não caiu a ficha, sabe? Então, esse ponto, acho que é o crucial que a gente pode chegar na conclusão aqui dessa sua entrevista, né? Que foi isso, né? Que eu ainda não comentei isso ainda em lugar nenhum, mas é esse ponto. Quem vai dar o salvo-conduto para toda essa gente? Ou eles acham que eles estão imunes às coisas que eles mesmos estão implementando? Exatamente. Porque o que eu vejo, eu assisti o vídeo do senhor, eu parei, fui analisar, como eu falei nos bastidores, falei, olha, tem envolvimento de bancos, de famílias aí que são muito conhecidas, eu tenho até vídeo no canal falando deles. Capitalismo inclusivo, vamos mudar aqui e tal, só para manter o poder. Só que não está se levando em conta que para fazer o que eles querem fazer vai ter que enxugar. E eu só vejo, a longo prazo, você poderia até reduzir a população com controle de natalidade. Mas para reduzir como eles querem, eu não vejo nada de diferente a não ser o básico de sempre, né? E nós estamos vendo um mundo fervilhando aí. Ameaça de guerra ali, ameaça de guerra aqui, potências se confrontando o tempo todo. Toda semana eu estou fazendo vídeo no canal, atualizando. Falo, olha, eu estou tentando passar um dia sem fazer vídeo sobre isso, mas não dá. Não dá, tá? Os conflitos estão, sabe, brotando. Agora você pega aí, ó, o presidente americano ligou para Angela Merkel dizendo que a Rússia está preparando uma ação contra a Ucrânia. Aí você vai ver, ó, tem 90, 100 mil homens russos já estacionados na fronteira. E é aí que você fala, pô, mas num conflito desse, quantos milhões de pessoas não vão morrer? E aí você começa a somar as coisas e fala, pô, só tem uma coisa aqui, é reduzir. Essa é a intenção deles, reduzir. Porque num conflito dessa proporção, você vai perder milhares de vidas, milhões de vidas. Então, é o único consenso que eu consigo chegar. Que, sabe, é uma coisa ligada na outra, não tem como fugir disso. E, como o senhor disse lá no vídeo, o negócio deles é o controle. E a gente sabe, né? Sim. O controle onde que é. Se não tiver, aí o cara vai pastar. Mas a recompensa é grande. A recompensa vai ser grande. Para quem estuda, eles vão estar entendendo o que a gente está falando. Exato. Quando eu vi o vídeo do senhor falando nessa parte, olha, o que eles querem é o controle. E se você não tiver, você não vai comprar, você não vai vender, você não vai fazer nada. Então, eu vejo que realmente é aquilo que o senhor fala no vídeo. Chegamos a uma bifurcação. Você vai escolher. Ó, por aqui, você vai andar livre, fácil, vai ser tudo numa boa, você vai poder ir onde você quiser, fazer o que você quiser. Agora, esse caminho aqui é difícil. Então, a Bíblia dá o sinal para onde você deve ir, né? Para onde você deve seguir. Mas o livre-arbítrio está aí, né? Cada um vai escolher. Exatamente. Doutor, queria pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, fazer a propaganda. Tá até aí na descrição do curso. Que bom. Eu coloquei na descrição da live o canal. Então, eu peço ao pessoal aí, ó, se inscrevam no canal do Doutor Ricardo, assistam os vídeos, compartilhem, porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Essa mensagem tem que ser levada para o mundo inteiro. E é só com a ajuda de vocês que vai. Porque se dependemos de plataformas, não adianta, ela não espalha. Quem esparrama as informações são vocês que nos assistem aí, tá?
Muito obrigado, querido Daniel, pela oportunidade. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que nós começamos aí, muitos aqui no Brasil, mas muitos no mundo inteiro, né? Mais de 20 anos. E eu estou nessa briga aí agora, vai fazer aniversário ano que vem, né? De 20 anos, essa briga. Os primórdios dessa briga, que eu comecei primeiro pelo CFC, depois eu fui pro CO2, mas eu quero agradecer a oportunidade, agradecer aí aos seus brilhantes telespectadores que tiveram aqui, as falas deles aqui foram muito boas, muito interessantes, e nós estamos aí com a videoaula aberta, né, com promoção de 70% de desconto até sábado, que são 3 horas aí de videoaula, onde a gente traz todas essas informações, de como o CO2 nunca controlou o clima do planeta Terra, não controla hoje, nem controlará no futuro, e desmontamos toda a hipótese. Então eu fiz uma equação lógica da hipótese deles, né, que é feita através de implicações, então ele realmente é de forma bastante didática para qualquer pessoa que nem sequer entende desse assunto, mas vai entender, não tem como não entender, porque a gente pegou realmente nos pontos nevrálgicos, porque são 20 anos falando sobre esse assunto, dos quais pelo menos 15 dando palestras. Então, em um dado momento, eu parei de ficar confrontando os caras se a geleira aumentou, se diminuiu, se não sei o quê. Eu falei assim, eu vou ir só no cerne da questão. Me prova onde o CO2 controla o clima do planeta Terra. Me prova como a atmosfera trabalha como uma estufa. Então, a gente foi Aí não tem, né? Porque justamente é onde eles falam, e inclusive estão nos relatórios do IPCC. Né, estão nos relatórios. Eles falam assim, olha, a gente mostra isso com as páginas dos relatórios, as incertezas centrais dos sujeitos, que vocês vão ficar o senhor falou, as incertezas fundamentais, né? Exatamente. Essas são problemáticas. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas não me dá o dinheiro aí que eu vou descobrir. Pois é. O próprio Lord Lawson, que era o ministro de Minas e Energia da Margaret Thatcher, quando ele pega o FAR, que é o primeiro relatório, ele fala, é isso que a ciência climática sabe sobre o planeta Terra? Então ele falou assim, você está de brincadeira. Não, o senhor pediu para saber do clima do mundo inteiro, a gente não sabe nada. Pois é. Então você fica assim, e você acha que mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou absolutamente nada. E nos 2 últimos relatórios, então, é uma panaceia de inutilidades e futilidades que os caras repetem, inclusive, coisas do R4, né? Como as provas e que os modelos fazem o mundo, fazem porcaria nenhuma, né? Tanto é que todos os modelos superaqueceram o planeta Terra e hoje o mundo real não está quente como eles queriam, né? Passou-se 33 anos, pessoal. São 33 anos. É 1/3 de século e nada aconteceu. Pois é, como eu falei, eu vi estudos dizendo que no ano 2000 a Amazônia seria um deserto. Exato. E a Amazônia continua lá praticamente intocada. Você tem mais de 60%. Tem os piores, que 2020 nós quase não estaríamos podendo produzir alimentos, a agricultura já estaria esturricada já. E são de empresas, né, estatais assim, power, né? E eu tenho esses relatórios guardados, eu ainda vou fazer alguns vídeos desses relatórios. Assim, gente, e estou esperando chegar o ano que vem para comemorar um aniversário fabuloso dos anos 50. Estou esperando só virar o ano para eu poder fazer mais um vídeo também, para mostrar, olha, mais que essa gente fez até hoje, dos acertos foi errar tudo. Esse é o principal acerto, é errar tudo. Errar tudo. Eu vou aguardar ansioso essa virada aí para ver esse vídeo. Doutor, muito obrigado. O senhor não sabe a felicidade que eu fiquei quando eu recebi o e-mail lá dizendo, não, vamos fazer a live, quinta-feira eu estou disponível. Eu falei, então vamos. Tivesse compromisso, a gente desmarcava, não ia ter problema nenhum. Agradecer imensamente, de coração mesmo, a participação do senhor aqui. É um conhecimento que o pessoal está tendo aí que é imensurável. O conhecimento, ele não tem preço. É algo que ninguém nunca vai tirar de quem está assistindo. A pessoa adquiriu esse conhecimento, ninguém tira mais dela. Você vai levar com você para o caixão. Não sai. Então, gente, conhecimento é fundamental. Por isso que eu peço tanto para vocês, olha, pesquisem, eu trago aqui os vídeos, mas eu não consigo fazer... Você vai fazer um vídeo completo, 3, 4 horas, 5, 6 vídeos para chegar num consenso. Então, eu trago ali um pouquinho. E por isso que eu peço sempre, pesquisem, porque é importante demais. E não precisa acreditar no gordinho aqui. Pesquisa,
confronta o que eu tô falando, fala, opa, você falou isso aqui, mas não é bem assim. Eu gosto disso, eu quero isso mesmo. Eu também sou um ser humano e eu erro. Posso errar aí 1000 vezes. Me mostrou que eu tô errado, eu vou reconhecer meu erro e eu vou retificar o que eu falei. Olha, eu falei isso, mas não é isso aqui, é isso, isso e isso. Então, eu peço ao pessoal, assiste, confronta, pesquisa, que é importante demais. Não adianta querer só receber tudo numa bandeja ali, vou pegar conhecimento, estou recebendo tudo numa bandeja. Não, vá atrás, é importantíssimo, tá, pessoal? E agradecer imensamente, de coração, a todos vocês que estão assistindo aí com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Eu vou continuar aí, fazer mais lives, já vou começar a pesquisar mais pessoas. É que realmente tempo é escasso, é difícil para a gente aí. Você trabalhar durante o dia, ter que correr para fazer vídeo à noite, e correr, fazer live, então é corrido, mas não reclama. Eu agradeço a Deus cada dia. O carinho que a gente recebe em troca compensa tudo, tá? Então, muito obrigado a todos aí pela participação e, se Deus quiser, em breve estaremos fazendo novas lives aí, tá bem? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos. Amém. Mas...